Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 2, São Bernardo 0. O Corinthians conquista mais uma vitória nesse Campeonato Paulista, uma vitória sofrida, uma vitória suada, na raça. Tava demorando, né? Esse ano o Corinthians não tinha muitas vitórias assim tão suadas e dessa vez conseguiu uma vitória ali no finalzinho contra o São Bernardo, que foi muito importante para esse Campeonato Paulista, cara. Porque até traçar um paralelo, a gente falou disso aqui bastante no começo do ano, o quanto que esse Paulistão está sendo diferente do ano passado. Apesar de não ser o melhor desempenho do Corinthians ainda, o ano passado a gente viu toda a dificuldade que a gente teve no começo ali do ano, de quase ser rebaixado no Campeonato Paulista e ter que ganhar um jogo milagroso ali contra a Portuguesa, para depois sonhar com uma vaga e ser eliminado, um time muito desfacelado. E dessa vez, o Corinthians, com rodadas de antecedência, se você pega essa rodada no ano passado, o Corinthians estaria ali brigando, sonhando com uma vaga. E agora o Corinthians já está classificado para as quartas de final, é o primeiro time a estar classificado e não só isso. A tendência é que o Corinthians termine liderando o seu grupo para a próxima fase da competição, tornando que as quartas de final seja dentro de casa, seja na Neoquímica Arena, e com uma grande possibilidade do Corinthians ser mandante em todos os jogos se for avançando até a fase final. Porque no momento o Corinthians é o líder geral e eu acho que vai ser muito difícil um time ultrapassar o Corinthians, ainda mais com a nossa pontuação, pelo desempenho que está tendo, pela sequência que vem pela frente, que não tem muitos jogos difíceis, né? Então, cara, é só agradecer, porque o Corinthians finalmente trouxe um pouco de paz e tranquilidade e é isso que se precisa no começo da temporada e num jogo que precisava dessa emoção, precisava desse ânimo diferente que estava faltando um pouquinho em 2025. E esse ânimo diferente que veio, primeiramente pela reestreia, né, de Rodrigo Garro pelo Corinthians, agora atuando pela primeira vez em 2025. Tudo isso já dava um ar diferente para o jogo, já dava um clima de festa. Desde o começo, quando foi o anúncio da camisa 8, depois o anúncio que ele iria jogar hoje, dentro da própria arena, com um mosaico feito especificamente para ele, a solta de fogos pro Garro quando ele entrou em campo. Então era um clima muito de festa. Ia ser muito broxante o Corinthians não vencer o jogo de hoje, principalmente pelo que foi o segundo tempo, que a gente jogou bem mal. Eu acho que dá para traçar esse paralelo, inclusive, que se o Corinthians fez um bom primeiro tempo, inclusive acho que um dos melhores tempos do Corinthians no Campeonato Paulista foi o primeiro tempo, porque amassou um time que é encardido, um time chato, um time que é o segundo colocado na campanha geral do Campeonato Paulista. Os reservas do Corinthians estavam jogando muito bem. Aí vai para o intervalo, ele não mexe a primeiro momento e depois ele começa a colocar o Garro, coloca o Memphis, depois faz as outras 3 mudanças. Mas não sei se foi o caso do São Bernardo ter melhorado, que fez 2 mudanças no intervalo, ou se realmente o Corinthians deu uma desconcentrada no jogo e acabou não fazendo um bom jogo. Até que na reta final, como você bem falou, na raça, no estilo Corinthians, achou um primeiro gol ali numa sobra com o Romero e depois o Memphis faz uma boa dupla com o Romero ali e consegue fechar o placar. Eu acho que o principal aqui é a gente destacar a força que esse time vem tendo dentro de casa, que se jogou vários jogos aí com o time reserva, ganhou e não sofreu, apesar de que sofreu um gol contra o Água Santa, teve muita tranquilidade para vencer aquele jogo, estava muito mais perto de fazer o terceiro do que tomar o gol do empate. O jogo do Noroeste, que toma o gol só no finalzinho e os titulares jogam contra o Velo Clube, vencem e jogam bem. Hoje a gente joga bem, mantém 100% de aproveitamento dentro de casa, vai ter agora Santos na quarta, e vai ter que jogar também contra o Guarani na última rodada, mas é uma prova de que esse time, mesmo rodando o elenco, dando oportunidade para jogadores como os moleques da base, como é o caso do Choco, o Léo Maná, que foi titular em muitas partidas, tentando recuperar Pedro Raul, por exemplo, esse time, esse elenco, tá com capacidade de jogar dentro de casa e vencer jogos sem muita dificuldade. Cara, e eu acho que nem só dentro de casa, se a gente for abrir até o panorama para fora de casa também, tem a derrota contra o São Paulo, mas tem um empate contra o Palmeiras muito suado e o resto também o Corinthians só vence. Então é uma campanha muito boa. O Corinthians não tinha uma campanha tão boa assim há muito tempo, cara. Acho que desde há 21, muito tempo. que 21 passa bem, passa com sobras. Passa bem também. Eu acho que vai acabar até melhor esse daqui do que 21. Mas, de fato, era bom porque fazia tempo que a gente não tinha um Paulista realmente convincente, né? E agora o Corinthians emplaca de vez vitórias, claro. O resultado é bom, mas o desempenho ainda não é o que a gente esperava. Mas tudo passa também por o Garro tá fora, Gustavo Henrique, Breno Bidon, essa rodagem muito grande. E o mais positivo de tudo isso é que o Corinthians está conseguindo rodar e está conseguindo ganhar, vencer. Isso é o mais importante, porque querendo ou não, o futebol primeiro você analisa o resultado, depois você analisa o desempenho. E o Corinthians está vencendo. E foi assim hoje também. Você comentou antes, eu comentei também no pós-jogo que eu gravei para as outras redes sociais. Você enfrentar um São Bernardo fora de casa
apesar que na teoria é um time ali da Série C, se eu não me engano, que não tem nem pouco a história perto do Corinthians, mas é o segundo melhor time que existe de campanha até o momento. Depois do Corinthians, vem ali Mirassol e São Bernardo, não vem São Paulo, não vem Palmeiras, não vem Santos, não vem Bragantino, vem esses dois. E vem com uma sequência de bons resultados em fase de grupo de Paulista. O São Bernardo há bastante tempo briga por liderança do seu grupo, avança para as quartas de final. O São Bernardo, inclusive, quando foi eliminado por Palmeiras em 23 ou 22, eu acho que 22, foi a segunda melhor campanha, só perdeu pro próprio Palmeiras, e se classificou com uma segunda melhor campanha da fase de grupos do Paulistão. Então, não é um jogo fácil, é um jogo encardido, é um jogo difícil e que eu acho que o Corinthians conseguiu lidar bem. O primeiro tempo em si, ele é muito baseado no lado direito do campo, muito baseado. O lado esquerdo eu achei que estava um pouco abaixo, o Bidu que não está sendo aquele jogador que vinha sendo o ano passado, e eu não digo muito por falha, porque o Bidu falha contra o São Paulo, mas o resto até que faz partidas seguras. Mas ofensivamente o Bidu caiu muito de produção. Dificilmente você vê ele chegando com afinco no ataque, chegando com perigo, talvez pela falta de companhia. Hoje no primeiro tempo o Romero não conseguiu ser esse cara caindo mais para a esquerda, o Pedro Raul caiu momentos para a esquerda também, não conseguiu ser esse cara para ajudar. E a gente viu do lado direito do campo um Corinthians muito criativo, o Corinthians com virtude ali, com a ultrapassagem do Martínez, que já jogou improvisado nessa função na estreia contra o Bragantino, volta a jogar hoje e faz um grande jogo no primeiro tempo, conseguindo chegar à linha de fundo, conseguindo fazer tabela, conseguindo deixar o próprio Pedro Raul na cara do gol em um lance que ele perde um gol que não poderia ter perdido. Mas até mesmo a presença de Mateuzinho, até mesmo a presença do Ranielli, quando que ele passa para o Romero, que faz o gol impedido, o Ranielli vai muito bem utilizando esse corredor. Então acho que esse é um ponto positivo que dá para a gente pegar desse primeiro tempo. Que além de um Corinthians mais em cima, tentando pressionar, tentando impor seu ritmo, é esse lado direito muito forte, cara. Que foi a principal virtude do Corinthians dentro de campo hoje. E, tirando o lado direito, eu acho que a consistência defensiva, que vamos lembrar, é mais um jogo, o Corinthians chega ao terceiro jogo sem tomar gols nesse Campeonato Paulista. Não uma marca muito boa, porque a gente tomou 8 gols em 9 jogos até o momento, tomou gol em 6 jogos de 9, mas os 3 jogos que o Corinthians não tomou gol, a dupla de zaga era composta por Félix Torres e João Pedro Tchoca. Não tô pedindo titularidade de ninguém, mas a gente tem que enaltecer que o começo dos dois é bom, cara. O tanto que a gente criticou o Félix, o tanto que a gente já falou que o Félix é um zagueiro mole, um zagueiro inseguro, ele vem de pelo menos aí 3 partidas bem consistentes, bem seguras. E o João Pedro não tem nem o que falar, tá fazendo aí um ótimo campeonato até o momento. Se você falou que você não tá pedindo titularidade, eu tô, pô. Porque a gente já falou aqui várias vezes que o Kaká ele não vem sendo um zagueiro seguro, que ele vem prejudicando em alguns momentos e que ele é um zagueiro menos técnico. E nesse momento, cara, o Tchoca só vem crescendo. Eu acho que o Félix, a gente ainda tem um pouco de pé atrás, pela saída de bola dele principalmente, às vezes eu acho que ele tá um pouco inseguro e com a bola no pé falta um pouco de qualidade, mas é fato que o Tchoca nesse momento tá pedindo passagem. É um dos melhores zagueiros do elenco, é um dos zagueiros que vem tendo as melhores atuações. Quando ele joga e vai bem, é um dos destaques, como foi destaque hoje. Então, cara, eu acho que é o momento do Ramon começar a olhar direitinho como que ele vai montar esse time, quem que vão ser os titulares, pelo menos nesse começo de temporada aí, para começo de Libertadores, certo? Final de Paulista, porque agora o Garro voltou, o Maicon voltou, o Palácio já está em condição para atuar, o Tchoca vem crescendo, o Lamana vem tendo aí as oportunidades dele, eu acho que não vai tomar a vaga do Mateuzinho e nem tem que tomar mesmo, mas ele já pode começar a olhar com outros olhos, o Bidon tá para voltar da seleção brasileira também, então esse é o momento dele começar a formar esse time da forma como ele quer. E eu acho que isso passa também pela forma como o Corinthians jogou hoje. Porque você vê, como você destacou, o lado esquerdo do Corinthians meio murcho, é porque falta um cara de mais criatividade ali. Não dá pra jogar com Raniel e Rian ali naquele momento pra jogar pelo lado esquerdo. Precisa de um cara que chame um pouco mais de jogo, que distribua melhor essa bola, como é o caso do Bidon. Do lado direito, o Martínez mostrou que pode ser uma boa opção por ali. A gente não esperava que o José Martínez, apesar do jogo que ele fez contra o Bragantino, pudesse ter essa característica que é um pouco parecida do Carrijo, de atacar um pouco mais o lado direito, de chegar no fundo, de conseguir umas triangulações, ultrapassagem. Ele consegue fazer isso numa característica até diferente do Carrijo, de mais velocidade, de ser mais incisivo para chegar perto da área. E hoje, mais uma vez, ele foi muito bem fazendo isso. Cara, eu concordo com você. Dá opções, né? E é isso que a gente precisa nesse momento. Voltando para a zaga, eu acho que o Tchoca pede passagem. Eu acho que o Félix, ele... Por que não? Pode ser testado em algum momento. Porque eu acho que já ficou visível que o Kaká não dá e a gente está esperando o Gustavo Henrique para brigar com o Tchoca nessa posição. E serve para isso. Esses jogos servem para isso. O Corinthians está conseguindo rodar o elenco, está conseguindo ganhar.
Quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Santos. É um clássico. O Corinthians não venceu o clássico ainda nessa temporada. Perdeu um e empatou outro, os dois fora de casa. É o primeiro que a gente vai ter em casa. Então, a estratégia do Ramon de poupar, pelo menos uma parte dos titulares, ela é benéfica. Ainda mais por conta da sequência maluca que a gente teve agora. Clássico na quinta contra o Palmeiras, um clássico que geral teve que correr porque estava com um jogador a menos, porque estava muito difícil. E hoje o Corinthians, mesmo com todas as diversidades, vai lembrar, Yuri suspenso, o Thales não estava disponível para o jogo por conta do visto dele nos Estados Unidos. O Corinthians conseguiu realizar um bom jogo contra um time que também é bom e sair com a vitória. E aí é muito reservas. Com muitas reservas. E aí é muito mérito também, se a gente for entrar até no segundo tempo, que o Corinthians cai de produção. Eu acho que o Ramon ele consegue enxergar o que está acontecendo dentro de campo e fazer boas trocas. Porque o Corinthians estava caindo de ritmo, estava caindo de produção, aí entra o Garro, que era natural que já ia entrar, só que parecia que o meio campo não estava acompanhando o Garro. O Garro até estava tentando umas pifadas, errou, claro que errou, tá indo um pouco sem ritmo, claro que tá, mas ele estava tentando bola em profundidade, ele estava tentando achar os companheiros, mas parecia que o meio campo não estava junto com ele, que não estava combinando. E aí depois que o Memphis entra, depois até que o próprio Maicon, cara, o Carrillo eu acho que não entrou muito bem no jogo. Também acho que não. Mas o Maicon, apesar de não ter feito nada brilhante hoje, ele entrou ali sendo mais participativo, chamando um pouco o jogo, acertando passes simples, que em determinado momento os jogadores do meio campo do Corinthians não estavam acertando, e muda o jogo. Muda o jogo. E o Corinthians é muito feliz de conseguir essa escapada, e aí fica mérito total também pelas individualidades. E é muito bom nesses jogos a gente ver que o Corinthians está conseguindo recuperar alguns jogadores, que a gente estava muito preocupado com o desempenho do Memphis, inclusive voltou para o nosso cenário, né? Porque a gente estava puto antes, a gente estava colocando, a gente estava muito preocupado, e hoje o Memphis ele entra um pouco desligado, mas depois ele decide o jogo, cara. Ele vai muito bem para proteger a bola e finalizar para o Romero fazendo o rebote, e depois a jogadinha dele com o Romero ali para ele marcar e desencantar nesse ano de 2025 também é muito boa. Ele fez muito bem dupla com o Garro também, algumas jogadas. Também fez. Uma que ele até ele deixa pro Garro, que o Garro poderia chegar finalizando, ele dá um toquinho a mais e perde o tempo da bola. Mas essa que é a verdade, cara. A gente tá sendo feliz em ver o Garro de novo voltando, ver que o Maicon pode ser uma opção, ver que a dupla de zaga tá indo bem, ver que o José Martins pode ser uma opção em um lugar diferente e ver até que o Romero, que estava sendo criticado, volta a decidir jogos pelo Corinthians. Última coisa antes de puxar para as notas. Eu acho que a única coisa que eu senti falta no jogo de hoje do Corinthians na parte de criação, do meio para frente, para a gente ter melhores oportunidades e ter um melhor segundo tempo, que se no primeiro tempo estava tendo muita triangulação, ultrapassagem, aproximação para fazer tabela, principalmente pelo lado direito, como você bem destacou. Cara, no segundo tempo faltou isso, faltou um pouco de intensidade e acho que também faltou um pouco de característica. Um cara um pouco mais veloz para acelerar o jogo quando necessário, um cara um pouco mais driblador para quebrar uma linha e puxar uma marcação, tanto que geralmente a gente espera isso um pouco do Memphis, um pouco do Coronado, e isso estava em falta. Eu acho que essa questão de falta de característica hoje fez muita falta, e isso também acaba refletindo na falta que o Thales acabou fazendo, porque ele praticamente é o único jogador do elenco do Corinthians que tem essa função de ser um cara realmente muito driblador e veloz para quebrar essas linhas. Então, acho que essa questão é uma coisa que tem faltado no Corinthians nesse momento. Olhar para o banco e ter jogadores com características diferentes. Porque hoje, se você olhou para o banco, você tinha o Memphis, que obviamente tinha que jogar. E aí você olha, você não tem o Yuri, a sua outra opção é Héctor Hernandes, que acaba sendo um pouco mais do mesmo ali, um pouco parecido com o Pedro Raul. Um cara meio que não é tão móvel lá na frente, só um pouco mais veloz e menos cabeceador, menos pivôzão. Mas eu acho que isso é uma parada que poderia olhar com um pouco mais de carinho. Olhar essas opções, ver se realmente o Kaique não pode ser utilizado, já que é um cara que tem essa característica de drible, de velocidade, ou até mesmo o próprio Guinegão, que é um cara muito rápido, tudo bem, não fez uma grande copinha, é muito moleque, mas talvez possa fazer essa função, principalmente na ausência do Yuri, porque acho que hoje, especificamente, era uma coisa que o jogo provavelmente estava pedindo. E só para finalizar, eu acho que todo mundo já percebeu, né, mas o Corinthians não deve contratar nessa janela agora. Mas isso é um ponto para ser analisado. A gente já trouxe aqui outros vídeos, outras análises de jogadores que o Corinthians precisa no mercado. A gente já falou de zagueiro, já falou de substituto para Abridão e para Carrillo. E a gente já falou também desse ponto de velocidade para não ter só o Thales no elenco. Então, vale a pena ficar de olho, porque eu acho que, se não para agora seria o momento para testar o Kaique, agora seria o momento para testar alguém da base, o Nicolas, o Guinegão, porque eu acho que futuramente o Corinthians vai precisar, aí nessa janela de meio de ano, se quer brigar por coisas grandes, ter um elenco mais encorpado. Vamos lá, notas. Hugo Souza, hoje um mero espectador, não teve que fazer praticamente nenhuma defesa, as que foram ele encaixou no meio do gol. E de resto ele só teve que fazer participações com o pé, onde ele foi seguro e
bem, na minha opinião. Eu vou de nota, sei lá, 6,5 pro Hugo, pareceu pouco. Cara, eu vou de nota 7, porque apareceu pouco, apareceu bem quando precisou. E hoje eu achei ele mais seguro do que em outros jogos com a bola no pé. Achei que foi bem real mesmo para distribuir algumas bolas pro Mateuzinho ali na direita, para sair jogando pelo meio. Eu acho que demonstrou bastante segurança e veio de uma fase espetacular. A gente tem que sempre enaltecer o Hugo, por mais que ele não tenha feito uma partida tão trabalhosa assim. Então, nota 7 pro Hugo. Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho viveu ali também um 880 em alguns momentos do jogo. Para mim, muito participativo, com poder muito grande chegando na linha de fundo, bem defensivamente, né? Um jogador muito rápido, muito agressivo, muito veloz, mas teve uns errinhos ali técnicos, erro de passe no segundo tempo que me irritou um pouco também, adiantou a bola em um momento ou outro, mas no geral, cara, achei um jogo do Mateuzinho bem participativo. Enquanto que o Bidu, que a gente vai falar depois, não achei que teve tanta presença ofensiva, eu achei que o Mateuzinho conseguiu conciliar bem essas jogadas e também é mérito dele que o Corinthians conseguiu ter um lado direito bem ofensivo, bem firme no jogo de hoje. Vou com uma nota alta pro Matheus, cara, nota 8 pro Mateuzinho. Correu muito, que nem você falou, participou muito também. O primeiro tempo dele é excelente, fazendo aquele trio ali junto com o José Martins, o Ranieri quando ele encostava também, às vezes o Coronado. Defensivamente muito bem, muito seguro. E meu único destaque negativo realmente é esse, que muitas vezes ele pecou na hora de decidir o que ele ia fazer com a bola. Se ele ia cruzar, se ele ia tentar um drible a mais, muitas vezes ele perdeu por não saber o que fazer no momento final. Essa é a minha única ressalva a ele, de resto acho que fez um bom jogo, nota 7,5. O Tchoka, cara, grande jogo, grande jogo. Achei que começou mal, fazendo uma falta muito besta perto da área do Corinthians, uma falta desnecessária até, que poderia ter cercado um pouco melhor, não precisava ter dado aquele bote. Mas dali pra frente ele só cresce no jogo, vai muito bem por cima, muito bem por baixo também. No final do jogo, inclusive, se eu não me engano, a jogada do primeiro gol sai de um chutão dele de lá de trás, numa dobra que ele e o Hugo fazem ali na marcação pelo lado esquerdo, no lateral da equipe de São Bernardo. Cara, achei uma partida extremamente segura do Tchoka, mais uma vez eu digo, acho que tá pedindo passagem, nota 8,5. Vou de nota 8,5 pro Tchoka também, grande jogo. Eu acho que, até pra gente já puxar um paralelo aqui pro Félix, que eu vou falar depois, eu acho que o Tchoka errou mais do que o Félix, mas ele participou mais também. Ele teve mais ação com a bola, ele teve mais ações defensivas também de corte, de bloqueio, de desarme. E é impressionante como o Tchoka já parece ser um zagueiro um pouco mais pronto. Claro, ele não foi titular em nenhum jogo extremamente difícil ainda. Ele entra contra o Palmeiras e ele entra bem. Mas todos os jogos que ele jogou, pô, você não vê ele não dando impressão que vai fazer uma besteira, ele não dando impressão que vai dar uma pichotada, ele sempre seguro, calmo, tranquilo, jogando sério. Isso me impressiona bastante nele. Tá pedindo passagem, concordo com você. Vou de 8,5, fez um jogaço. Assim como o Félix Torres, que eu também vou de 8,5, junto com o João Pedro Tchoka. Eu achei o Tchoka mais participativo do que ele. Mas o Félix, em todos os momentos ali, ele foi muito seguro, ele foi muito correto. Eu acho que teve um lance só no segundo tempo, que ele ameaçou ir pra bola ali no final do jogo, não foi e deu meio que um susto. Mas do resto, em desarme, com a bola no pé, tentando até sair driblando, pra jogar sério, pra jogar firme, disputa pelo alto, achei o Félix muito seguro, muito diferente do Félix de 2024, vem fazendo bons jogos, cara, jogos bem tranquilos e jogos bem seguros do Félix Torres. Vou ficar com uma nota 8,5 também, por ter errado menos do que o Tchoka, mas participou menos também, então acho que vai ficar nivelado ali. Cara, eu vou de nota 8, eu acho que ele foi um pouco pior que o Tchoka, justamente pelo que você falou. O Tchoka foi mais participativo. E também tem um lance do Félix que, cara, eu considero ele pelo menos um zagueiro minimamente rápido. Ele não é um zagueiro lento, como é o caso do Gustavo Henrique, por exemplo, mas hoje ele teve dificuldade de acompanhar a marcação quando essas bolas eram esticadas. O João Pedro foi muito bem fazendo isso várias vezes, teve que correr atrás, chegar na frente, jogar a bola para lateral, ganhar a jogada, enfim. O Félix eu achei que pecou um pouco nisso, principalmente no segundo tempo. As melhores escapadas foram ali pelo lado dele, quando o Mateuzinho não estava por perto também. Por isso, nota 8, mas em geral fez um bom jogo. O Bidu, concordo com você que um pouco mais discreto. Não acho que ele falhou ou que foi mal. Achei que no segundo tempo ele até tentou participar um pouco mais, chegar na linha de fundo, mas não acertou as jogadas que tentou e foi pouco participativo, por isso 6,5. Muito pouco participativo. No primeiro tempo o Corinthians não existiu pelo lado esquerdo e no segundo tempo, cara, também no segundo tempo o Corinthians não existiu por um todo, assim, por boa parte do último terço ali, né? Então ele acabou caindo junto com a equipe. Defensivamente, acho que sofreu muito pouco, foi bem seguro por ali, mas participou muito pouco do jogo, por isso vou ficar com uma nota, cara, uma nota 6 pro Bidu ali, foi bem na média. Passando pro meio campo, Ranieri.
Eu acho que assim como o Mateuzinho teve alguns erros técnicos que me irritou, mas no geral acho que fez um bom jogo também. O Ranieri vem surpreendendo, principalmente porque fisicamente o cara é um touro, é um monstro. E assim como você comentou contra o Palmeiras, eu acho que ele fez bem hoje também, que é essa entrada entre os zagueiros para ele fazer a saída de bola. Eu gosto, acho legal. O Ranieri é um jogador rápido e de bom desarme, então para você recuperar no contra-ataque ele acaba sendo muito útil. E ele naturalmente tem uma saída de bola melhor do que os dois zagueiros. Então, gostei do Ranieri fazer essa função. Teria dado uma assistência para o Romero se o Romero não tivesse impedido. Não revimos o lance, mas eu acho que era meio claro ali que estava impedido. Eu acho que pecou um pouco no segundo tempo. O segundo tempo do Ranieri foi um pouco pior. Mas no geral, eu acho que fez um bom jogo, 7,5. Vou assinar embaixo de tudo, 7,5, vamos pro próximo. Não tem muito mais para complementar do Ranieri, não. José Martínez, pelo lado direito, muito bem no primeiro tempo. Acho que acabou saindo porque no final do primeiro tempo estava sentindo a coxa. E até por isso o segundo tempo não foi tão incisivo assim como ele estava sendo, de chegar no fundo, passar em velocidade, ser o cara que vai e marca o tempo todo. Mas no primeiro tempo talvez tenha sido o melhor em campo do time do Corinthians, apesar do segundo tempo discreto. Por isso, nota 8,5. Cara, eu vou fechar com 8,5 também, porque fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ele foi discreto, principalmente ofensivamente, mas ele teve bons botes no meio campo também, boas recuperadas. Então, eu acho que isso acaba compensando, até porque se a gente for ver a característica, é um jogador mais defensivo. Gostei. Eu acho que errou também algumas tomadas de decisão, mas não tem cacuete de atacante, né? Sim. Então, vai ficar ali com nota 8,5, fez um grande jogo o nosso mano José Martínez. Rian, cara, eu não achei que o Rian fez uma má partida, achei até que foi bem em alguns momentos, boa qualidade com a bola no pé, tentando associar com os companheiros, defensivamente voltava bastante para marcar, mas ele não foi tão participativo que nem os outros jogadores do meio campo. Acabou sumindo um pouco mais, até pela ausência de ofensividade do Corinthians pela esquerda. E o segundo tempo do Rian, assim como de boa parte do time do Corinthians, é um pouco mais nulo, né? Por não ter participado tanto, eu vou diminuir um pouco a nota, mas vou deixar o Rian com uma nota ali 6,5. Não foi mal na partida, não. Cara, eu achei ele meio sumido, não achei que conseguiu fazer tanto papel de volante mesmo, desarmar e tal. No primeiro tempo, como a gente já falou aqui, o lado esquerdo do Corinthians não existiu praticamente, então o Rian participou pouco do jogo. E ele teve alguns erros técnicos, algum momento ou outro que ele adiantou demais a bola, que errou um passe ou outro. Numa dessas ele até tomou um cartão amarelo, que de novo, a gente não reviu o lance, mas foi num erro técnico dele que ele acabou adiantando a bola um pouco demais. Acho que a única coisa de positivo para destacar dele do primeiro tempo foi uma duplinha que ele fez ali de tabela com o Pedro Raul, que acabou tendo uma finalização dele. Mas de resto eu achei ele meio sumido, por isso nota 6. Coronado. Cara, o Coronado vem de mais um jogo onde ele, pra mim, aparece muito pouco. Muito pouco. Pifa pouco os companheiros, consegue poucas finalizações pro gol, que é uma coisa que a gente espera no jogador como ele, que consegue finalizar de longa distância. Tem um bom drible também para finalizar mais perto da área também. Cara, mais uma partida discreta que, na boa, vem me decepcionando demais o Paulista Coronado pelo que a gente esperava. Principalmente pela sequência como titular que ele ia ter, que ele teve e que pra mim não correspondeu. Vou de nota 6,5 porque foi um pouco melhor que o Rian. Cara, é exatamente isso que você falou. O Coronado não é nem que ele faz um Paulistão ruim. Você fala, porra, mas ele fez gol de falta, ele fez gol contra o Noroeste, velho clube, deu assistência. Beleza, cara, mas você pega um jogador do nível dele, na grande chance da vida dele no Corinthians até o momento, com o Garro fora, ele tem desempenhos ok's, normais, em jogo grande sempre não aparecendo. Hoje eu acho que no primeiro tempo ele até conseguiu pifar bem um outro jogador do Corinthians, deu uma boa enfiada em profundidade pro Pedro Raul, que é muito lento e não conseguiu chegar. Ele teve uma ótima chance de finalizar de fora da área, mas esse é um ponto, ele não chuta, mano. Ele não tenta, ele não experimenta. Ele tenta sempre drible a mais, né? Teve os dois lances que ele limpou bem o marcador, até ia fazer uma filinha ali, poderia chutar, tentou de novo e não conseguiu. Tentou um passe e não conseguiu. Sumido. É pouco participativo, mas eu ainda consigo destacar um ou outro lance dele bom. Teve um chute dele também, que o goleiro fez uma boa defesa no segundo tempo. Se eu não me engano, é ele que chuta essa bola. Uma bola, uma tentativa de cobertura. Foi o Rian. Foi o Rian? Foi o Rian. Achei que tinha sido Coronado. Ah, mas importante também lembrar de um lance do Coronado. Um lance onde ele cai de bunda no primeiro tempo, num contra-ataque da equipe do São Bernardo. Isso é Foi inacreditável. Cara, eu acho que eu vou seguir uma linha parecida ali. Eu acho que é um pouco pior que o Rian, só por conta da expectativa. Vou deixar o Coronado com nota 6. Ali é a mesma que o Bidu. E partindo para o ataque do Corinthians, vamos primeiro de Romero, que vinha fazendo uma partida bem ruim. Uma partida horrorosa. Não acho horrorosa, mas uma partida ruim.
é pouco participativo, teria feito o gol que foi anulado, né? Mas, enfim, finalizou bem, mas estava impedido. Um segundo tempo sem participar, pouca associação, muito erro técnico também, até no primeiro tempo, invertida de bola, mas o cara ele faz o gol, que é o Romero aquela parada. Tem muita qualidade técnica? Não tem, mas tá sempre no lugar certo para finalizar, para dar o melhor passe, dificilmente perde gol, e ele participa da jogada do Memphis, que acaba saindo o segundo gol do Corinthians. Por essas duas participações e por ser totalmente crucial na vitória do Corinthians, eu vou ter que colocar a nota do Romero lá em cima. Mas eu não vou atingir um padrão muito alto, vou deixar o Romero com 8, cara. Porque vai fazer uma partida ruim, mas não tem como tirar o fato que ele decide o jogo com gol e uma assistência. Vamos lá. Eu acho que o Romero estava fazendo até aquele momento uma partida horrorosa. Horrorosa. O primeiro tempo, o máximo que ele fez foi pressão à saída de bola. De resto, o Romero não conseguiu fazer nada, não conseguiu construir jogada. Pouquíssimas vezes veio buscar a bola no meio campo, perto da área, não conseguiu fazer uma tabela. Justamente por isso, ele vinha um pouco mais longe, ou ele abria para tentar receber essa bola, ou voltava para o meio campo para tentar receber, e estava sempre longe da área. Muitas vezes a jogada nem sequer passava por ele, mas teve sim erros técnicos de passe. No primeiro tempo, principalmente, teve 2, 3 passes que ele errou. Teve uma invertida de bola para o Mateuzinho patética, que ele joga para lateral, horrorosa. E no primeiro tempo, cara, toda hora eu sentia que o Romero estava muito longe da jogada. Que muitas vezes o Corinthians ele conseguia chegar ali na linha do meio campo e precisava de alguém para fazer uma tabela, uma aproximação, alguma coisa, e o Romero sempre estava muito longe da jogada. E eu até não entendi o movimento do Ramon de deixar ele dentro do campo, não substituir ele, colocar o Hector, sei lá, qualquer coisa, porque até aquele momento o Romero fazia uma partida horrorosa. Mas não tem o que fazer, mano. O cara é muito decisivo. Muito decisivo. O Romero é esse cara. A vida dele no Corinthians sempre foi assim. Ele pode estar fazendo um jogo horrível, ele pode não estar fazendo nada. Dá uma bola para ele perto da área, que do nada ele vai lá e resolve. Foi o caso hoje. Resolveu o jogo com um gol que é, entre aspas, difícil, porque não é uma jogada trabalhada. É uma jogada de oportunismo, que ele está esperando, ele está no lugar certo, na hora certa, ele cabeceia e faz o gol. No segundo lance também. Você foi muito bem em destacar a participação dele, porque ele está acompanhando a jogada ali junto com o Memphis, ele recebe e ele pode finalizar que nem um louco. Mas ele consegue cortar, deixa um no chão, chama a marcação do outro e deixa o Memphis numa condição maravilhosa para só empurrar a bola para dentro do gol praticamente. Por isso a nota do Romero vai subir, pelo fator decisão, porque apesar de um jogo horrível dele, na minha opinião, cara, os acréscimos do Romero foram os responsáveis pelos 3 pontos hoje, por isso nota 7,5 pro Romero. Vamos pro banco. Primeiro que entra. Pedro Raul ainda. Pedro Raul, é verdade. Ele é esquecível. Não posso esquecer do Pedro Raul. Ele é esquecível mesmo. Que fez um grande primeiro tempo. A verdade é essa, fez um grande primeiro tempo, apesar de um gol que, na minha opinião, é imperdível. O centroavante, que tá na fase que ele tá, que tem que reconquistar a confiança, tem que voltar a fazer gols. E, cara, pra ele, eu acho que seria muito importante voltar a fazer um gol na Neoquímica Arena, principalmente no torcedor, porque ele fez um gol só contra o Bragantino fora de casa. Cara, ele pegou a bola numa condição boa para finalizar e ele tenta dar um chapéu no goleiro. E ele acaba perdendo o lance. Depois ele tem uma boa oportunidade que ele cabeceia, acerta a trave. Mas de resto, cara, o Pedro Raul, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de participar do jogo, ser um pouco mais próximo ali. Tipo, nas características que a gente espera do Corinthians, que é o Memphis aparecer para tabelar junto com o Garro ou com o Yuri, eu acho que o Pedro Raul não tem tanto essa capacidade. Ele consegue fazer isso, tá dentro da área e esperar uma oportunidade. Porque essa tabela, ou esse trabalho de pivô, pelo menos que ele tem o físico para isso, ou pelo menos era para ter isso como característica, até o momento no Corinthians ele não fez. Mas acho que ele consegue ter um primeiro tempo até que bem participativo, com essa chance que ele perde, a bola na trave e uma outra finalização da jogada que eu falei que ele tabelou com o Rian. O segundo tempo do Pedro Raul é nulo, ele tenta correr ali, mas ele sai com menos de 10 minutos para dar a entrada para o Garro, acho. Não. Ele sai depois. Ele sai para a entrada do Memphis, que é pouco tempo depois. É o Rian que sai, né? Com 15 minutos praticamente que ele sai também, participa muito pouco. Mas, cara, não acho que fez uma partida ruim, vou deixar com nota 7. Cara, é que o gol perdido é complicado, porque o gol perdido é muito perdido e é de ficar puto. Mas do resto, além da cabeça na trave, que eu não acho que seja gol perdido, ele cabeceou bem, teve uma finalização de fora da área também que levou minimamente um perigo. E o Pedro Raul, eu concordo com você quando você fala que no Corinthians ele não conseguiu fazer esse trabalho de pivô ainda pelo tamanho dele. Mas eu acho que hoje ele conseguiu mais, cara. Ele teve uma boa bola que ele deu, uma bola parecida com o passe que o Yuri dá pro Romero contra o Fortaleza no Sul-Americano ano passado. Que ele recebe, ele consegue virar rápido e distribui pro José Martins do outro lado. Verdade. Ele deu um bom passe de peito também para alguém que estava passando no corredor ali, que é um trabalho de parede. Que ele teve boa participação defensiva hoje também. Até. Voltou para marcar, conseguiu ali fazer uma tabelinha ou outra.
tava tentando correr, se movimentar mais. O gol perdido é um pouco foda e o segundo tempo dele é completamente inexistente. Mas eu acho que o Pedro Raul merece uma moral pela tentativa e pelo fato de ter ajudado nas construções ofensivas do Corinthians no primeiro tempo. Por isso eu vou de nota 7, até porque eu acho que até a gente entender a expectativa e a limitação que cada um tem, o jogo do Pedro Raul hoje me agradou mais do que o jogo do Rio e do Coronado. Então vou deixar com uma nota 7 aí pro nosso mano Pedro Rio. E vamos pro segundo tempo. O primeiro que entra é o novo camisa 8 do Corinthians, Rodrigo Garro. Que, cara, eu acho que ele até erra bastante durante o jogo. Não tá em dia ainda, o domínio não tá aquelas coisas, o passe não tá calibrado ainda, mas mesmo assim, com pouco tempo dele em campo, já dá pra ver que ele é muito diferenciado e que ele ajuda muito na construção de jogada do Corinthians. Fez boas tabelas com o Memphis, deu uma bolaça, não lembro pra quem. O primeiro lance dele, que ele domina e dá uma bola rasteira assim, porra, não lembro pra quem, Pro mas... Hugo. Foi pro Hugo, né? Foi pro Hugo. Bolaça também. Foi pro Hugo ou pro Memphis, acho. Eu acho que uma foi pro Hugo, outra foi pro Memphis. Que a do Memphis é aquela que o Memphis quase chega e ele dá um pouquinho Sim, forte. a do Hugo é uma que passa por baixo da perna do marcador. Mas ele conseguiu fazer boas jogadas, cara. Conseguiu... É que a pontaria não estava em dia. Mas ele conseguiu ter boas associações, participou bastante do jogo, chamou uma responsabilidade ali também. Eu acho que o Garro não entrou do modo Garro, mas ele entrou bem na partida e não tem como falar que não. Por isso eu vou deixar o Garro com uma nota 7. Cara, vamos lá. Dá pra ver que ele tá sem ritmo de jogo. Que falta um domínio aqui e ali, falta um pouquinho de tempo de bola, mas de fato ele é o jogador mais diferente que a gente tem. O cara que pega a bola e ele nem pensa em tocar para trás, ele já sabe onde o cara tá lá na frente, ele vai tentar. Ele vai tentar. E esse é o fato que a gente fala do Galo desde que ele chegou no Corinthians. Ele tenta muito. Uma hora ou outra ele acerta. Hoje, que nem você falou, teve essa jogada pro Hugo, teve o passe que ele tentou pro Memphis também, que por muito pouco ele não consegue chegar a finalizar. Tem uma bola espetacular, mano. Espetacular, que ele recebe de trás do meio campo. Ele tá de costas, de primeira ele lança pro Coronado, que por muito pouco ele não chega. Cara, o Garro é o nosso jogador diferente e acho que ele até entrou bem pilhado no jogo de hoje. Do modo que a gente espera dele, muito raçudo, tentando a jogada que ninguém tenta. Eu acho que faltou também um pouco de confiança em duas jogadas para ele finalizar com a perna direita de fora da área, que ele conseguiu criar espaço, mas de fato o Garro entrou e entrou muito bem. Vou deixar o Garro com nota 7 também, beirando ali um 7,5, mas faltou um pouquinho a mais para isso. Depois que entra o Memphis, que entra bem até fazendo ali a associação com o Garro, tentando pisar um pouco mais na área, tentando um drible o outro, mas errando bastante também. Só que ele, entre aspas, constrói a jogada do primeiro gol com a finalização que acaba sobrando na cabeça do Romero e ele faz o segundo uma excelente participação dele. Dominar aquela bola depois do bicão do Ranieri, dominar para trás, ela para no pé dele, ele já lança o Romero, fica em condição e finaliza, participa ali junto com o Romero para resolver o jogo. Por isso, nota 8 para o Memphis Depay. Eu vou dar a nota mais alta para mim agora pro Memphis na partida de hoje. Eu acho que a partida do Choca, do Félix, esses caras do Martinez, foi mais constante do que a do Memphis. Eles jogaram melhor por mais tempo. Mas, cara, o Memphis, ele entra, ele consegue boas associações com o Garro, que nem você falou, ele consegue levar perigo, e nos dois gols, o Romero, ele tem uma boa participação, mas a participação crucial é do Memphis, porque você trouxe o destaque do segundo gol, e no primeiro gol também é assim, porque é uma bola lançada do Maicon, que o Memphis consegue ganhar com uma geladeira, que é a defesa do defensor lá do São Bernardo, o Memphis consegue ganhar no corpo, proteger essa bola, cortar para o meio, mesmo que o cara sendo muito mais forte e maior que ele, e finalizar. E aí ele finaliza, a bola desvia na zaga e o Romero acaba fazendo. E no segundo gol, além de ter um papel muito importante, marca o gol. Então eu vou deixar o Memphis com uma nota 9, pela dificuldade que foi, pelo poder de decisão que teve, e também por um voto de confiança no Memphis, que ele precisa cada vez melhorar. E eu acho que é justo também a gente enaltecer o cara que hoje, quando precisou, ele foi decisivo. Então eu vou de uma nota 9 para o Memphis Depay. Depois que entra mais pro final do jogo, entra o Maicon. O Maicon volta a jogar com a camisa do Corinthians, depois de muito tempo afastado. Tava um pouquinho fora de forma, pelo que parecia, é verdade. Mas eu acho que o Maicon entra bem no jogo também, cara. Ele entra conseguindo passes arroz com feijão ali. Ele faz arroz com feijão, né? Ele passa pro lado, tenta um passe um pouco mais de profundidade, vai pro Hugo, depois vai pro meio, volta pro zagueiro. Mas ele não errou, cara. Ele entrou, ainda tá sem confiança, ainda não tá daquele jeito, tenta o simples e ele conseguiu fazer o simples, e não só o simples, ele deu o lançamento no mês, que foi um belo lançamento, que aí originou no primeiro gol do Corinthians, então teve uma participação positiva sim. Eu acho que o único ponto negativo é um passe de cabeça esquisito que ele dá no meio campo. Do resto,
eu acho que o Maicon entra bem na partida, por isso eu vou fechar com uma nota 6,5 para ele. Você falou exatamente o que eu ia falar. Ele entra fazendo o arroz com feijão, ele erra um passe de cabeça que acho que foi questão de tempo de bola e também, pô, o cara não tá tão confortável ali de voltar a jogar depois de 10 meses, mas que ele tá sozinho no meio campo, ele não sabe se domina ou não, ele dá de cabeça justamente no pé da defesa do São Bernardo. E ele tem esse lançamento que é muito importante para sair o primeiro gol. Cara, por isso nota 6,5 pro Michael. Fez o simples, errou um lance meio besta, mas fez outro que foi decisivo pra gente vencer o jogo. Carrilho, achei que entrou bem abaixo, Entrou mal. errando passe, sem conseguir chegar no fundo, sem conseguir aproximação, que é o que a gente espera muitas vezes dele, sem conseguir os passes que a gente meio que espera do Carrilho, que é um passe simples aqui, um outro passe um pouco mais incisivo. Hoje ele entrou e errou praticamente tudo que tentou, na boa pra mim, vai ficar com a menor nota do time, nota 4,5 pro Carrilho, entrou bem mal hoje. Entrou mal, mas também não teve nenhuma participação muito negativa. Tipo, errou um passe ou outro, tava meio desligadão, não tava naquele ritmo que o Carrilho normalmente costuma ter. Jogador que a gente espera muito. E ele já não tinha feito um grande jogo contra o Palmeiras. E agora já não fez um bom jogo contra o São Bernardo. Mas acontece, né? Não é por isso que a gente vai crucificar o cara. Não, continua titular absoluto. Continua titular absoluto. Eu vou deixar com uma nota 5, porque apesar de ter entrado mal, não teve nenhuma outra participação tão negativa assim. Então vou deixar ele com nota 5. Assim como o nosso mano Hugo, que ele entra no jogo, eu acho que entra bem do ok, não faz nada muito demais. Vou deixar até um pouco mais, porque o Hugo consegue participar mais do jogo do que o Carrilho. Eu vou fechar com 5,5 pro Hugo, que não teve grande participação. Cara, eu vou de nota 6, porque o Hugo, no pouco tempo que ele teve em campo, ele participou mais que o Carrilho, que nem você falou, e participou mais que o Bidu também. Apesar de que ele não teve que fazer tanto, era um momento onde o Corinthians já estava fazendo pressão e tentando vencer o jogo, ele foi bem incisivo de chegar no fundo, tentar pisar dentro da área para tentar buscar a vitória pro Corinthians. Conseguiu uma outra ultrapassagem ali com a ajuda do Garro, então nota 6 pro Hugo, achei que entrou ok no jogo. Ramon e Emiliano escalaram um time praticamente inteiro reserva, com acho que só 4 titulares, né? O Hugo, os 2 laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, Ranielli, e dá até para considerar o Coronado, então 5 titulares. E consegue vencer o jogo, vencer bem, sem maiores sustos. Se o Corinthians não saísse vencedor hoje, ficasse um empate, não ia perder de jeito nenhum esse jogo. Passou nem perto do São Bernardo dar susto no Corinthians hoje. E isso tem muito mérito, porque se a gente reclamou que em vários jogos aí o time desligava, sofria gols e tal, dessa vez não sofreu e foi uma prova de fogo com um time um pouco mais qualificado do que os outros que a gente vem levando gol, como Noroeste, Belo Clube, Água Santa. Enfim, nota 8,5 pro Ramon e pro Emiliano na partida de hoje. Nota 9 para mim, conseguiram colocar uma dupla de zaga ali que foi consistente. O Corinthians, mesmo com o time reserva, fez um bom primeiro tempo, teve jogadas surpreendentes, que esse lado direito ali, ele mais uma vez surpreendendo no José Martínez, ele conseguindo fazer o Pedro Raul jogar um pouco mais de futebol, e no segundo tempo, quando o Corinthians caiu de produção e não estava apresentando bom futebol, estava bem mal no segundo tempo, ele fez mudanças que pelo menos, se não fizeram o Corinthians encantar na partida, fizeram com que o Corinthians vencesse, pelo menos ajudaram a resolver. Ele armou a dupla de ataque, manteve o Romero até o final, botou Memphis e Garro, que já era o previsível, mudou o meio campo, inclusive colocando o Maicon, que poderia ser arriscado, porque foi o primeiro jogo que ele foi relacionado e vinha de muito tempo fora, e não está na condição física ideal, e ele colocou, e o Maicon é importante na construção do resultado. Então, apesar do desempenho ainda não ser aquele Corinthians 2024, ele conseguiu surpreender hoje com muita coisa e vencer o jogo e garantir a classificação para a próxima fase. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, em quesito de resultado, é o melhor time do Campeonato Paulista. E isso a gente tem que enaltecer. Então, nota 9 para a dupla Ramon e Emiliano Dias. É isso, rapaziada. Mais um pós-jogo entregue. A gente volta agora na quarta-feira, se Deus quiser, com mais uma vitória e com uma vitória em clássico que tem um tempinho que a gente não comemora. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo também. Seja membro, Pix pra Arena. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians!